Capítulo 12. Dormir menos o Shabat. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Provérbios 6:22. No sono, estamos unidos ao nosso Pai todas as noites. Nós os tornamos um com o antigo dos dias. Antes de dormir, os estudiosos dos mistérios devem aprender a contemplar a luz branca cintilante que brilha para sempre no grande trono branco que é o lugar secreto do Altíssimo ou o sagrado dos sagrados dentro de nós. Podemos imaginar que vemos essa luz branca, e isso irá acalmar a mente por completo. Nada aparece nessa tela branca sem a nossa permissão. Agora somos o primeiro do tanque. Ninguém pode entrar nesse tanque de silêncio exceto o nosso Eu Sou, que é a primeira pessoa e o tempo presente. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. João 5:7. O que desce antes de nós são os pensamentos fúteis, como medo, dúvida, desespero, autocomiseração e estados de espíritos similares. Se banirmos esses espíritos ou estados de espírito malignos, Jesus ou a nossa qualidade de Eu Sou vai falar suavemente e dizer: levanta, sai da tua cama e anda. Então a cura virá. Ao meditar sobre as verdades eternas, a glória interior e as belezas da deidade, sentimos um movimento dentro de nós, que é a luz divina, visível como luz dourada. As palavras nem sempre podem definir e formular o que está por trás do véu. Claro que há várias experiências místicas que não podemos expressar em palavras, como o êxtase do júbilo celestial, do amor e da felicidade. A meditação é aquela comunhão interna que funciona como um ladrão na noite, silenciosamente em nossa alma. Esse estado de espírito não pode ser expresso em palavras ou linguagem, pois está além de todas as formulações e simbolismos com palavras. Entrar no silêncio é intercomunhão com o Eu ou o Cristo interior. Essa é a abordagem mais próxima do invisível. Para receber inspiração em passagens da Bíblia, o procedimento a seguir será muito útil. Comece a imaginar e se concentrar no fato de que na profundidade de si está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Príncipe da Paz, cujo traje é branco, que também é a aparência da luz do seu rosto. Imagine este ser sentado em um trono de luz cintilante, e que ele pode dar a luz para você. Perceba agora que o Cristo, a verdade, está ungindo o seu intelecto. Você vai sentir a coluna formigar e a testa úmida. Este é o orvalho dos céus. Minha cabeça está cheia de orvalho. Cânticos 5:2. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus. Muitas pessoas boas pensam que o sono é feito para o descanso do corpo, para a inércia da mente e do corpo. Acredita-se que um processo restaurador acontece, resultando em uma sensação de bem-estar devido ao fato de que ocorre uma restauração da energia física. O motivo pelo qual dormirmos é apenas o desenvolvimento espiritual, e nenhum outro fim. Portanto, é de suma importância que evitemos todos os estados discordantes antes de dormir. A divindade que molda nossos objetivos é toda a sabedoria e organizou para que sejamos impelidos a deixar o mundo de ruído que não é propício a desenvolvimentos espirituais. Somos divinamente guiados no sono. As respostas para vários problemas nos são dadas neste estado de sono. Fórmulas, invenções, poemas, conteúdo para vários volumes também são dados nesse estado de sonho. O conteúdo de vários capítulos de livros escolares de química e laboratórios de engenharia do mundo apareceu pela primeira vez em sonhos, como respostas aos pedidos dos sonhadores. O sono, portanto, não significa repouso para o corpo físico no sentido de inatividade mental ou de qualquer outro tipo. Pelo contrário, o sono nos protege da confusão, do caos e das distrações do mundo sensorial objetivo. Paulo disse: cada dia morro. O sonho se assemelha à morte, e a única diferença é que, no assim chamado sono da morte, nós dormimos um pouco mais. Não há ausência da presença única, portanto não podemos sair de nós, e todas as experiências acontecem em nossa consciência. Suponha, por exemplo, que você queira inventar ou descobrir algo e não tem precedente para seguir, nenhuma referência de livro ou manual. Você pode ter uma vaga ideia do que deseja inventar ou descobrir e mais nada. A técnica é simples. Aprenda tudo o que puder sobre o assunto objetivamente e depois,
Em um estado passivo, concentre-se na imagem mental do que você deseja inventar. Posteriormente jogue esta imagem para a mente subconsciente e vá dormir. Quando despertar, não deixe de seguir os palpites que receber. Às vezes, eles vêm como uma sensação interna de que a solução está em determinada direção ou grupo de fatos. Você vai descobrir que muitas vezes toda a fórmula ou solução pode aparecer em um sonho. Nesses casos, é bom ter uma caneta por perto quando dorme para que ao acordar você possa anotar as impressões que aparecem em seus sonhos. Alguns dizem, eu nunca sonho. Todos nós sonhamos, e se você não se lembra dos sonhos, sugira ao subconsciente antes de dormir a palavra lembre. Ele sabe o que você quer lembrar e vai seguir fielmente as suas instruções. Como todos nós sabemos, o subconsciente nunca dorme. Se você é escritor, professor, médico, dona de casa ou taquígrafo, poderá utilizar essa grande verdade a seu favor, noite após noite. Dê ao subconsciente a imagem mental certa para trabalhar todas as noites sabendo que ele vai reproduzir o pedido exatamente de acordo com o seu desejo. O livro de Gênesis diz que Deus descansou no sétimo dia. Algumas boas pessoas leem a Bíblia literalmente e pensam que Deus estava fatigado ou precisava de repouso após 6 dias de trabalho. Tal concepção é claramente impensável e absurda. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis 2:3. Essa citação não tem nenhuma relação com repouso físico ou descanso. O sábado pode ser qualquer hora ou momento do dia ou da noite, pois significa a satisfação suprema que vem após a prece. O conhecimento interno de que o motivo de sua prece é um fato estabelecido em sua consciência e do mesmo modo que internamente, será externamente. Portanto, na calma e na paz você espera a evidência externa da experiência interna. Temos 2 ouvidos, 2 narinas, 2 olhos e apenas uma boca. Através deles, como diz Platão, o que é mortal tem sua entrada, imortal é a saída. Todo o alimento que comemos é consumido pelos tecidos, ossos e músculos. Por fim o corpo se desintegra e retorna aos elementos, mas no silêncio, comungando com Deus. Quando as 7 faculdades estão acalmadas, a voz do Deus eterno fala através dos lábios. Essa pode ser a voz da intuição, que tem a cura em sua vibração, ou pode ser a sensação da 4ª dimensão de estar finalizado. Este é o descanso ou sábado do Senhor, o templo que não é feito com as mãos. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali. E fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. 1 Reis 7:13-14. No centro de cada um de nós, para sempre queimará a chama eterna de Deus. Este centro é o sagrado dos sagrados no qual habita o Absoluto. Os prédios adjacentes ao templo do rei Salomão são o nosso ambiente, vida familiar, companheirismo e amigos. Na verdade, é cada departamento da nossa vida, trabalho e vida social. Não deverá haver mácula em nenhum deles. Pureza, integridade de ação, autodomínio do pensamento e emoção, virtude genérica. Tudo isso compõe a base fundamental para a construção desse templo que não é feito com as mãos. Essa é nossa participação e nossa libertação. Deste modo, podemos buscar a entrada no sagrado dos sagrados. Isso é feito seguindo o conselho dos profetas antigos. Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4:8. Em outras palavras, devemos praticar a presença de Deus em toda parte e o tempo todo. Praticar a presença de Deus simboliza os vastos tesouros de ouro e pedras preciosas que são necessários para construir o templo de Salomão que é você. A verdade do ser é que o mundo inteiro e tudo contido nele são a expressão de Deus. Não entendendo esta, que é a maior das verdades, nós podemos formar crenças falsas sobre a verdade. Vendo limitações de todo tipo ao nosso redor,
Nós nos sentimos separados de Deus e dependentes dos nossos esforços. É preciso perceber que Deus está fazendo tudo através de nós. Se outras pessoas parecem se comportar mal, a ponto de pensarmos e sentirmos que Deus está trabalhando através delas, a conduta delas vai mudar. Contudo, porque devemos nos concentrar em amplificar as aparentes falhas dos outros. Todos têm qualidades divinas, basta procurar. Procure e tu encontrarás. Se você procurar o que é bom, vai encontrar. Para ter paz e felicidade, se não for por um propósito maior, deve ser feito um esforço de modo a buscar as boas qualidades nos outros. Quando perguntaram a Tales de Mileto o que era mais difícil e mais fácil de fazer, dizem que ele respondeu: o mais difícil é aprender a se conhecer, e o mais fácil é encontrar erros nos feitos alheios. Se a qualquer momento você for favorecido pela graça de Deus de curar, perceba que Deus está curando essa pessoa usando você. Essa é a construção do templo de Deus, pois você, leitor, é o templo do Deus vivo. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. 1 Reis 7:21. Jaquim é a personalidade infinita ou a presença de Deus em cada um de nós. Ele é pessoal para cada um de nós. O outro pilar é a lei da causa e do efeito. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Que impessoal, isso também pode ser chamado de amor. Esses dois pilares compõem uma entrada do reino do rei Salomão, que é o lugar sagrado do Altíssimo dentro de cada um de nós. Deus reside no silêncio. A verdade é transmitida no silêncio e vivida no silêncio. Irão, que constrói o templo, é o homem que agora está ciente de que a consciência dele é Deus. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. 1 Reis 7:25. Os bois são touros emasculados cujo significado é que antes de podermos terminar o templo e despertar da ilusão do sofrimento, mal e caos para a realidade do amor, compaixão e sabedoria, é preciso disciplinar nossas faculdades. Do contrário, assim como o touro, vamos correr soltos e os sentidos serão nosso mestre em vez de servo. Algumas pessoas vivem para comer, beber e satisfazer as paixões e apetites. Uma dessas pessoas é citada na Bíblia como a cobra que rasteja sobre a barriga comendo a terra. Portanto, é preciso buscar valores permanentes onde será encontrada a única realidade de um plano divino. Os 3 bois olhando para o norte são André, Pedro e Tiago, que simbolizam a percepção, a audição e o julgamento correto. Os 3 olhando para o ocidente são João, Filipe e Bartolomeu, que simbolizam o amor, a emoção e a imaginação disciplinada. Já os 3 olhando para o sul são Tomás, Mateus e Jaime, que representam o afastamento da tensão das condições negativas e a aceitação dos desejos e da capacidade de romper o véu. Os 3 olhando para o oriente são Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas, que nos representam em prece, através da qual nos voltamos para dentro e cantamos o cântico do triunfo com o louvor de Deus para sempre nos lábios. Nós residimos em um banquete místico de alegria, paz e felicidade. Depois descansamos. O resto é Judas, ou o afastamento completo de tudo que poderia negar o bem, seja para nós mesmos ou para os outros. Quando finalmente disciplinamos Judas ou a qualidade de morrer diariamente para todas as falsas crenças, não haverá mais necessidade de disciplinar as outras faculdades, pois Judas é o maior de todos os apóstolos quando disciplinado. Significa que nós morremos para tudo, exceto para o poder de Deus, e simplesmente vivemos na presença de Deus o tempo todo. Isso é chamar Judas ao discipulado. Então nós revelamos Jesus, nosso Salvador. Para isso, Judas precisa atrair ou revelar Jesus, que é a nossa consciência e Salvador. Agora,
Tocamos a realidade em nossas profundezas através da apropriação de um novo estado de consciência e morremos para todos os nossos antigos conceitos. Mergulhamos com Cristo no estado amoroso de consciência ou prato universal chamado subjetivo ou Deus em repouso sorridente. Jesus alimenta Judas, que se apropria do pão. Antes, este Judas sempre fora considerado pobre. Agora Jesus o alimentou com o conhecimento do Salvador e o estado de Judas mudou para Jesus, o estado ideal. E todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. 1 Reis 7:25 significa que, na prece, nós retiramos as faculdades do mundo dos sentidos e nos voltamos para dentro, na direção do real, do do belo e do bom. Em outras palavras, negamos o que vemos no mundo dos sons e voltamos ao silêncio. Deus reside no silêncio. A lenda maçônica diz que 3 rufiões assassinaram Irão antes do templo ser terminado e dedicado. Os 3 rufiões estão em todos nós, constantemente matando o princípio de Cristo. O estudante da verdade e místico percebe claramente o significado disto, que nós passamos por 3 graus ou degraus toda vez que morremos para uma antiga crença. Esses 3 degraus são o reconhecimento que Irão é o centro da causa, o novo ideal ou desejo purificado e o sentimento ou convicção de agora ser a pessoa que você deseja. Essa é a única crucificação, mudança de consciência, que existe. A história da crucificação é um drama místico e, vista pelos olhos dos místicos, é uma das histórias mais belas que há. A Sexta-feira Santa deveria ser todo dia para aquele que estuda a verdade. A Sexta-feira Santa agora é dedicada pelas igrejas cristãs à dor e à tristeza. Quando entendemos seu verdadeiro sentido, vemos que deveria ser e será um dia de alegria, celebração e felicidade. O motivo é perfeitamente óbvio. Nós nos regozijamos no bem. Agora falamos a verdade. Nem os romanos nem os judeus mataram Jesus, o Salvador. Como poderiam fazê-lo? Ele está sempre conosco. Ele é nosso Salvador e salvação, que reside no coração de cada um de nós. Nosso Salvador é morto apenas por nós quando não o reconhecemos em consciência e sustentamos fé na realização dos seus desejos. Esse Salvador é a nossa consciência. Nunca nasceu e nunca morrerá. À medida que mudamos a consciência, morremos para o nosso antigo estado e renascemos no novo. O princípio de Cristo em nós nunca morre. Então por que enlutar-se por ele? Jesus tem vários significados. Significa salvar e também significa desejo. Além disso, Jesus significa a nossa consciência, o libertador, o emancipador, o eu libertado. Para que percebamos nossos desejos, ele deve morrer ou ser acalmado. Nós o acalmamos da seguinte forma: entrando no estado de espírito de aceitação do nosso desejo. Devemos contemplar a alegria que seria nossa se tivéssemos o nosso ideal nesse momento e o sentíssemos até ele virar o sábado do Senhor. Agora temos o conhecimento interno que diz a todos os que rezam corretamente que está finalizado. Nós não buscamos aquilo pelo que temos convicção. Não pode haver quebra na fé constante. Depois vem o descanso. Nosso antigo estado foi morto. E um novo Jesus, estado salvador da consciência, é ressuscitado. Eu sou a ressurreição e a vida. Este é verdadeiro significado da história da ressurreição nas Escrituras. Está na hora de os cristãos pintarem o verdadeiro retrato de Jesus para o mundo. Se fizermos isso, todos vão querer emular a imagem gloriosa do verdadeiro Jesus, que mostra o Cristo como estado ungido de consciência. Nós nos transformaremos e seremos como Jesus, o Cristo, o homem mais gentil que já andou sobre a terra, o homem nobre e majestoso que amou a humanidade, teve compaixão pela multidão e a alimentou, o homem ideal que andou sobre as águas, que se transportou quando desejou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O louvor de Deus estará para sempre em nossos lábios. Jesus sempre disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Ele que usou a túnica sem costura da consciência, comeu apenas do melhor. O homem que podia ler pensamentos, além de perdoar e curar. O homem que jamais condenou alguém, mas disse: perdoai até 70 vezes 7. O homem que disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. O homem que nada sabia sobre leis da gravidade e movimento,
mas podia estar onde queria. O homem que podia passar pelo buraco de uma agulha e voltar à vida. O homem que podia atravessar paredes, portas e janelas fechadas. Aquele que despertou do sonho de ser homem e ascendeu às nuvens para a glória que era dele antes que o mundo existisse. O estado de eu sou. Portanto, o significado místico definitivo da crucificação de Jesus é apenas a transformação psicológica e a transmutação da consciência na qual cada um de nós desperta para nossa qualidade de sagrado aqui e agora e não pede mais pela luz, pois percebe, eu sou a luz do mundo. Então nos transformamos no esplendor da luz ilimitada e nossos olhos agora são os olhos de Deus. O perdão dele agora é o perdão do absoluto, o único e o amor absoluto de toda a humanidade, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando dramatizarmos a Bíblia, a verdadeira história de Jesus, o Cristo, em livros, púlpitos e salas de aula, começaremos a mudar a consciência da nação e do mundo. Conscientemente nos transformaremos na radiação de Deus, dissolvendo as barreiras entre pessoas. Agora devemos pintar o verdadeiro retrato de Jesus, o Cristo, e não o retrato horrendo pintado por 2000 anos de um homem aflito, sangrando na cruz com uma coroa de espinhos. Não surpreende que nenhum garoto queira ser Jesus, o Cristo, a vítima. Ele prefere ser um soldado, um aviador, o criador de uma bomba atômica, para que possa jogar bombas de destruição no aparente inimigo. A ciência sem a consciência de Cristo, sabedoria de Deus, significa a destruição da humanidade. Se pintarmos o verdadeiro retrato, todos os meninos e meninas vão querer ser Jesus, o vitorioso, e desejarão emular o ideal perfeito. Agora nós entalhamos um modelo de perfeição que é bom e belo. O padrão básico do mundo é a beleza, e as particularidades estão suspensas a partir do universal como rosas penduradas em uma roseira. Todos nós temos a obrigação de deixar Irão construir o templo, pois isso representa o estado de emancipação espiritual, intelectual e mundana. Devemos parar de sacrificar o belo pelo que consideramos as riquezas do mundo. Vamos começar agora a transformar a superstição e a discórdia em lingote de ouro espiritual. Meditando sobre estas grandes verdades, nós sem dúvida construiremos o templo de Salomão aqui e agora, que é a nossa mente, corpo e circunstâncias. Estamos procurando a palavra perdida sem saber ou perceber que, quando a descobrimos, será em nossa própria manjedoura, cercada pelos animais e marcada por uma estrela flamejante ou arbusto em chamas. Esta estrela flamejante é o Sol ou a nossa consciência espiritual chamada Eu Sou. O Eu Sou é a palavra perdida e, agora que a encontramos, podemos curar os cegos, os doentes e ressuscitar os mortos. O templo terminado. As escrituras dizem que Irão de Tiro era o filho de uma viúva, o que significa que ele é abençoado com a sabedoria de Deus, que tem o conhecimento ou a compreensão para aplicar princípios universais. Irão Abba quer dizer nosso pai Irão. Irão significa na verdade eu sou ou nossa consciência, que é o pai de tudo. Tudo em nosso mundo é a imagem externa de um estado de consciência dentro de nós. Quando mudamos a consciência, a imagem externa também mudará. Foram necessários 7 anos para terminar o templo, significando que devemos morrer diariamente a fim de apresentar mandamentos e continuar expandindo para sempre a consciência. Todo pensamento de negação deverá morrer dentro de nós para que possamos viver apenas na verdade de Cristo ou sabedoria de Deus. O poder para ter sucesso está latente dentro de cada um. Há um repouso após cada processo criativo, chamado de 7 anos, e, enquanto continuarmos criando e gerando mais valor na vida, iremos de uma glória a outra, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. 1 Reis 6:7. Nós criamos apenas no silêncio. Devemos aprender o caminho sem esforço da vida. Se aceitarmos todos os nossos desejos em consciência, realmente sentindo a realidade do desejo realizado, a manifestação objetiva de cada desejo aparecerá na tela do espaço sem que seja preciso inventar formas e meios. Os princípios universais sempre colocam em funcionamento os métodos de obtenção. Enquanto continuarmos a nos condicionar,
rejeitando diariamente todas as falsas crenças, como a necessidade de trabalhar para viver. Vai acabar chegando o tempo em que apenas pensaremos, e o pensamento será precipitado diante dos olhos. Isso valerá para alimentos, moradia, castelos reais no ar, dinheiro e tudo que seja tangível ou concreto. Este mundo será o nosso playground, além da escola na qual pintaremos as glórias de Deus em estátuas, em pedra, em telas, na carne, em discursos, textos e músicas. O nosso primeiro trabalho real aqui consiste em meditar sobre os mistérios da vida. Estes são os valores perenes. Dessa forma entendemos a vida. Dessa forma o universo será o playground no qual realmente apreciaremos a vida. Fomos feitos para ser felizes. Todos desejam a paz perfeita e a felicidade. Não podemos esperar por mais, nem precisamos rezar por menos. A felicidade depende de nós e não dos outros. Devemos aprender a condicionar o clima de acordo com a nossa vontade de ter qualquer estação do ano a qualquer momento. Tudo isso deverá ser feito de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu. O templo do rei Salomão significa que cada um de nós é rei por direito. Salomão é a consciência ou o Pai, Filho e Espírito Santo, consciência, ideia e a sensação de ser. Portanto, cada um de nós é rei ou mestre das próprias ideias, sentimentos e ações e podemos construir a casa que não é feita com as mãos apenas no silêncio, sintonizando-se para sempre com o infinito. 3 homens supervisionam a construção deste templo: Salomão, Deus ou consciência; Irão de Tiro, mente consciente, ideias e conceitos semelhantes a Deus; e Iruaba, mente subconsciente. Não há mistério. A forma mais simples de dizer isso é que o Pai ou a consciência não condicionada gera a semente ou ideia, e a nossa natureza sensível ou atitude receptiva da mente recebe a ideia através do sentimento. O que está impresso deve ser expresso. Os milhares de trabalhadores empregados na construção são ideias, estados de espírito, crenças e opiniões sobre pessoas e objetos. Os mestres dos trabalhadores são os estados de espírito predominantes nos quais nos concentramos. Como os estados de espírito são criativos, é preciso observar nossos estados de espíritos com sabedoria, pois eles podem virar inimigos dentro do nosso lar. Cada um de nós é o reflexo do estado de espírito que cogitamos. Todo o movimento do cosmos é na direção da verdade. É o Criador se movendo pelo espaço, dramatizando a si mesmo pela alegria da expressão pessoal. Cada um de nós é este ser, mas não acreditamos. Nosso lugar sagrado é a mente consciente, onde contemplamos ideias, e o mais sagrado dos sagrados é o subconsciente ou mente subjetiva. E através da nossa natureza sensível que nos consagramos a Deus. Devemos andar sobre a terra em silêncio, contemplando verdades eternas para depois andar sobre as águas. Nesse momento, todos os que nos virem vão pensar em Deus e serão abençoados por terem sentido a presença de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os cedros do Líbano são usados na construção do templo do Deus vivo, representando a sabedoria, a compreensão e a riqueza. Os cedros são a cruz do Cristo. O eixo vertical é o eu sou ou consciência, e nossa crença psicológica fixa é horizontal ou o que o cruzou. Não há outra cruz. Nunca houve e nunca haverá. A cruz é Deus se concebendo como humano. Para o nosso bem, vamos morrer na cruz, deixar a espada perfurar nosso flanco e ressuscitaremos como novos seres. Nós seremos iluminados e transformados do estado de Jesus para o plano de Cristo da divindade. Sangue e água saíram do flanco dele, mas sangue e água não brotam de um homem morto. Trata-se de uma grande verdade que deverá ser interpretada misticamente de nenhuma outra forma. Sangue e água fluem no nascimento, portanto simbolizando o nascimento da consciência de Cristo. À medida que esta percepção se expande, dizemos: bendito seja o nome do Senhor. Benditos sejam os anjos dele. Os anjos e santos são as ideias divinas que estamos irradiando, a aura sutil de amor na direção de todas as pessoas, a extensão de nós mesmos como centros operadores da consciência. Percebemos que nós todos somos santos ou sagrados porque somos os canais através dos quais o sagrado de Israel anda e fala. Também dizemos em voz alta:
Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Agora purificamos Maria o subjetivo através da prece verdadeira e dissipamos todas as falsas crenças e superstições. Agora nós produzimos o bendito, o amado Filho de Deus, a consciência de Cristo. Nosso mundo é o céu, e nós moramos nele. Para concluir, vamos contemplar esta verdade profunda. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2